pegando o caso do Rio de Janeiro, Maracanã, talvez o PAN de 2007 seja ali o primeiro ponto para a gente pensar reformas ao antigo Maracanã, a construção do Engenhão, né, algumas mudanças já na dinâmica territorial do estádio, mas a Copa do Mundo de 2014 ela marca, de certa maneira, mudanças profundas não só estruturalmente falando, mas na própria relação do torcedor com o estádio, né? Isso acontece no Maracanã, mas acontece em outros lugares também. Né? Eu dei o exemplo do Grêmio, né? A arena do Grêmio não existiria se não fosse a Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe que o Grêmio construiu a arena para tentar tirar a Copa do Beira-Rio e não conseguiu. O ponto é, né? Com essa mudança, o modelo de arena, o torcedor acaba sendo o torcedor popular, né? O torcedor mais pobre, das camadas mais baixas economicamente falando, e sofre mais preconceito dentro da sociedade, acaba sendo excluído do estádio com preços muito altos, né, com um esquema de segurança cada vez mais repressivo. Pois bem, João, quando a gente está falando de desterritorialização, né, introduz para nós o que tu busca pensar com isso. Acho que antes de responder a pergunta diretamente, convém refazer um contexto, né, de como eu chego nesse caminho da pesquisa, né? Como eu já falei, eu torço pro Flamengo, sou um rubro-negro doente, e nada mais justo do que fazer uma pesquisa sobre o clube ao qual se torce, né? Nos problemas e dificuldades que isso traz, mas é um processo que sempre me moveu, e eu sempre frequentei muito a arquibancada desde quando eu morava em Minas, e saía de Minas e vinha até o Rio de Janeiro para assistir o Flamengo, de bate-volta em caravanas e etc. E aí essa motivação fez com que eu fosse estudar a torcida do Flamengo, a partir da perspectiva que o Flamengo é o clube de maior torcida do país. Então, tem uma diversidade populacional e, sobretudo, também, lógico, geográfica, porque nessa dimensão continental que o Brasil está, temos flamenguistas em todas as partes. Então, isso sempre mexia com a minha cabeça, como que aquilo ali, aquela mobilização acontecia e etc. E é inevitavelmente não relacionar Flamengo ao Maracanã. E aí, pensando nessa lógica de Flamengo e Maracanã e a torcida, foi que eu resolvi, na continuidade da minha formação, tentar no mestrado pesquisar a construção da identidade da torcida do Flamengo nesse novo Maracanã, nesse contexto de reforma neoliberal da cidade e de uma construção de uma cidade de mercadoria, cidade de espetáculo, sobretudo para esses grandes eventos. E aí, a partir desse caminho que eu chego nessa perspectiva de entender como que a torcida do Flamengo está se comportando. E para isso, como um bom geógrafo, muito refém das suas categorias, dos seus conceitos chaves, o conceito que eu mais trabalhei e pensava ao longo desse tempo inteiro era a questão territorial da torcida do Flamengo nesses espaços. Como cada torcida se colocava e se coloca dentro desse setor do estádio. Porque o que acontece? Quando há essa reforma do Maracanã, sobretudo para a Copa de 2014, há uma recolocação das torcidas dentro da arquibancada, né? Isso acontece, é uma característica de estádios arenizados, né? Que todas as torcidas ficam, entre aspas, atrás do gol. Foi o que aconteceu com a torcida do Grêmio, acontece com a torcida do Inter, porque eles acabam colocando nessas arenas multiuso um verdadeiro curral para a torcida. E aí um problema sério que acontece com a torcida do Flamengo é que não suporta todos os integrantes igual suportava antigamente. Mas, por exemplo, hoje a gente coloca dentro do mesmo espaço, setor norte, 6 torcidas organizadas do Flamengo. Então ali há claramente uma disputa territorial. E aí território, em geografia, é interpretado por e a partir de relações de poder. E essa relação de poder em torcida organizada, a gente tem uma clara hierarquização. Por exemplo, a torcida jovem do Flamengo, que é a primeira, de 67, ela tem uma hierarquia, ela está na hierarquia superior a uma torcida que foi fundada mais recentemente, como a Nação 12 em 2009.
E aí isso há um embate de interesses e disputas, e é a partir dessa ideia de território e territorialização que a minha pesquisa surge. Só que ao caminhar da pesquisa, acho que certas coisas vêm mudando, porque é inevitável que a gente não fale da arenização, do caráter arenizador dos estádios, né? Porque o padrão da torcida do Flamengo era no antigo Maracanã, e com essa elitização do público, isso é reflexo até dentro das próprias torcidas organizadas, surge um outro padrão de torcedores organizados ou não que participavam constantemente desse jogo e dessa festa e hoje estão colocados em escanteio. E aí é a partir dessa lógica que eu venho caminhando para entender os problemas das desterritorializações dentro da torcida do Flamengo. E aí, Luiz? O assunto vai render. Hoje vai render porque o assunto é muito bom. Puxando um pouco para o meu lado da filosofia, né? E aí tentando fazer essa ponte com a geografia, e o João e o Michel podem acabar respondendo, né? Não vai ser necessariamente uma pergunta, mas uma colocação para a gente pensar também, né? Com base no que o Emerson falou no começo do programa e do que o João acabou de falar também, né? É interessante notar e historicizar o conceito de desterritorialização, pelo menos na filosofia. E eu gosto de fazer isso nos programas, né? Porque esse conceito ele vai surgir lá com Deleuze e Guattari, lá na sua obra Capitalismo e Esquizofrenia, né? Que é uma obra de leva uma década, né, para ser feita e publicada, né? De 72 a 80, mais ou menos. E então é um conceito que surge ali. E é interessante porque, e aí o João e o Michel depois podem dizer, eu não sei até que ponto isso incide nas categorias que a própria geografia trabalha. Mas ali no Deleuze ele pensa a desterritorialização mais num plano existencial que, de modo bem geral, acabaria tendo relação com os processos de produção de subjetividade. E aí, esses processos de produção de subjetividade, eles se dão através de várias relações entre linguagem, cultura, política, ciência, a arte, enfim. E aí, eu acho que nessa medida é interessante pensar, então, esses processos de desterritorialização e territorialização do ponto de vista mais concreto, né? E daí, como o João acabou falando, os processos de arenização, de gentrificação dos estádios e dos entornos dos estádios, dos bairros que esses estádios estão localizados, mas acompanhados também com uma reflexão de produção de subjetividade que é concomitante a esse processo de arenização, que é algo que a gente já vem falando, né, nos outros episódios, que acaba sendo uma forma de produção de torcida também, né, ou de modos de torcer, de modos de acompanhar os clubes e de se relacionar com os clubes. E aí entra, com certeza, por exemplo, o torcedor, que é o torcedor espectador, o consumidor propriamente, ou até mesmo aquele que é o especulativo, né, que eu trabalho lá no texto que a gente já apresentou no primeiro episódio, que é o que vai lidar com o seu clube e com o afeto, né, o afeto mobilizado nesse caso, é pela possibilidade de ganho financeiro. E o cara vai para o estádio, eventualmente, já contando com a vitória, enfim, né? Ou seja, a experiência de ir ao estádio de futebol, que era uma outra antes da Copa do Mundo, né? Conforme o João colocou, e o Emerson também, ela meio que se perdeu, ou ela está muito mais diluída, né? Me parece, assim, não é algo mais um sentimento coletivizado, né, cara? Tá meio compartimentado. E é interessante, eu tô lendo o livro, chama Torcidas do Estádio como Ritual de Intensidade, e ali é legal que o camarada ali, o Gumbert, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele vai tomar a tese de que a torcida de futebol, né, ele vai fazer uma distinção entre massa, multidão e torcida, né, que são coisas diferentes. Ele vai falar que a sociabilidade humana da torcida de futebol, ou da torcida propriamente dita, ela tem como elemento central e o único necessário que é o corpo. E aí também é legal pensar esse processo de desterritorialização em relação ao corpo, né? E aí tem tudo a ver com a arenização, ou seja, com o maquinário tecnológico que essas arenas multiuso têm hoje e que incide sobre os corpos dos torcedores, né? Acho que é mais uma provocação, seria, né? Não é nenhuma pergunta direta, mas se o João
tiver algum comentário em cima, e só já aproveitando então, se esse conceito do Deleuze e do Guattari, eles incidem, tem algum tipo de implicação nas categorias que a geografia acaba trabalhando. Deixa eu puxar o primeiro que eu falei agora. Ou vou colocar alguns elementos aí também, aproveitar dessas pontuações que o Luiz fez para trazer. A gente tem essa relação com algumas categorias de geografia, né, que aí vai desde a questão do território, a paisagem, do lugar e da região, principalmente esses, né? E o território tem essa peculiaridade, vamos dizer assim, de deixar mais claro essas questões políticas que tem por trás, né? Acho que dessas categorias e dos conceitos da geografia é o que carrega mais essa perspectiva política, e por isso é encantador, né? A gente tem o Maracanã, que ele é inaugurado ali na década de 50 para um grande evento, que é a Copa do Mundo de 50, embora trágico em vários cenários, sobretudo na perspectiva brasileira, não deixa de ser um grande marco, né, nesse processo de popularização do futebol no Brasil, né? Ou de consolidação da popularização do futebol. Então, o Maracanã... Michel, posso botar uma observação? Não só do futebol, mas da consolidação de uma própria identidade de construção nacional. Sim. Né? Pensando a própria ideia de um eu brasileiro, né? Em uma carga positiva e negativa. Enfim, sim, só para... De país, né? De se despontar como potência a partir de um gigante, de uma obra monumental que foi a construção do Maracanã, né? E que, não por acaso, ele se transformou num palco mitológico, não só do futebol no Rio de Janeiro, mas do futebol brasileiro. E um templo do futebol no qual grandes lendas desfilaram e se apresentaram para os meros mortais que seriam, sei lá, a torcida, né? Os torcedores, as pessoas que estavam ali presentes. Então, a gente tem um processo ali muito forte, primeiro de territorialização, né? Você constrói primeiro de território, você constrói o estádio, aí de territorialização, que vai envolver todas essas diferentes camadas da torcida. A gente a construção do Maracanã envolve também um projeto de cidade, assim, inicial, né? Quando a gente tem um estádio que é feito para todo mundo. Ele fica numa região central, de fácil acesso. Você tinha a arquibancada, mas você também tinha a geral, por exemplo, com ingressos a R$2, R$3, R$5. Então, a gente tem um espaço que ele exala, de certa forma, um processo de democratização ou, propriamente, de construção de territorialidades. Então, você constrói essas territorialidades a partir deste palco, desse território que é o Maracanã, né, desse palco mitológico. Posteriormente, você tem um processo que é de desterritorialização. E aí eu acho que esse que é o ponto central deste episódio, e que o João vai poder destrinchar, e como o Luiz disse, né, a tendência é que o episódio renda bastante, justamente porque são pontos de efervescência, né, na discussão, que a gente vem tendo em alguns outros episódios, mas que agora a gente vai poder aprofundar de fato, né. E aí a provocação aqui que eu deixo é que a gente tem o território, a gente tem o território, a territorialidade e o processo de desterritorialização. E aí como que o João vê a possibilidade de um processo de reterritorialização, né, por parte das torcidas, da torcida mais popular mesmo do Flamengo no Maracanã, ou qualquer outra torcida, né? O horizonte
parece... a gente... Há uma disputa, né? O estádio também é um espaço de disputa, e o horizonte, dentro dessa lógica neoliberal, dessa lógica privatista, de privatização da cidade e também do próprio Maracanã, parece um horizonte inalcançável. Mas a gente tem isso também, né? E aí, resgatando um pouco da geral, de um elemento que constitui que constituía os geraldinos, né? Que era essa expressão errante, né, de se permitir sonhar, de se permitir acreditar fielmente nos seus sonhos, né, ainda que a possibilidade seja ínfima, né. Como que você vê esse processo de reterritorialização, a possibilidade dele no caso, né? Como o ataque do Super Flamengo de 95, lá com o Sávio, Edmundo e Romário, a bola tá contigo agora, João. O Michel, o Sávio, o Luiz Miguel, o Edmundo e o nosso Romário. E a bola tá contigo. Só fazer Pô, um gol. Edmundo não, né, meu? Porra, aí é sacanagem, Mas né? se eu pegar esse ataque aí, então, aí nós vamos estar lascados. Sabe, Romário e Edmundo, o pior ataque do mundo. Mas, voltando, vamos pelo Luiz primeiro. A perspectiva do conceito de desterritorialização em geografia. Como você mesmo trouxe, é um conceito trabalhado, o Deleuze e Guattari, onde eles fizeram essa palavra bárbara, né, que o Rogério Rasbar vai definir assim como bárbaro, porque é uma palavra muito grande, né, desterritorialização. Isso tudo para definir o que é uma entrada e uma saída de um território, né? E aí, nessa perspectiva, para eles, para o Deleuze e Guattari, o próprio conceito já era um acontecimento, né? E em geografia a gente vai... É um tratamento recente do próprio conceito, vamos colocar de uns 25 anos para cá, assim, 25 a 30, porque isso, em termos de ciência, é relativamente bem novo, né? E aí a gente acaba por se apropriar desses conceitos, sobretudo a partir do tratamento no Brasil pelo Rogério Rasbar, que é quem vai tratar ao longo dos seus escritos e vai ter a sua obra clássica, que é o mito da desterritorialização, né? Onde ele vai falar que a desterritorialização, como ela é proposta, nessa ideia só de sair de um território, é um mito, porque toda desterritorialização ela pode ser relativa ou absoluta, né? E ao mesmo tempo que você desterritorializa, você reterritorializa. E aí, se a gente está falando de Maracanã, e se a gente estava pensando em torcidas e como o próprio público do Maracanã por si só foi desterritorializado, a gente pode pensar como o Michel traz na ideia do contexto, né? Da evolução urbana do Rio de Janeiro. Porque ali, a princípio, há uma desterritorialização primeira, que é para retirar ali os espaços que tinham e construir o Maracanã, nessa ideia de ser um estádio de dimensões que sejam continentais e populacionais, tal qual o Brasil era. E aí a gente tem, após essa construção, uma ligação direta do Maracanã com a evolução dos bairros que estão próximos, ou seja, o próprio planejamento urbano da cidade do Rio de Janeiro foi pensado a partir do Maracanã, alargamento de ruas, criação de espaços multiusos para compor esse complexo esportivo. E ali, nesse processo de criação, a gente tem uma reterritorialização, porque à medida que você constrói, dentro do espaço urbano, estruturas que tenham funções, elas automaticamente proporcionam um retorno ao território, e aí a reterritorialização, né? E é nesse ponto que a geografia vem se apropriando desse debate, né? A partir desses momentos, desses movimentos de entrada e saída, e, como o Michel traz, de pertencimento, né? De fincar raízes, de criar rizomas, como Deleuze gosta de falar, que é a perspectiva de territorialidade. A territorialidade, na verdade, é
a dimensão humana do uso e apropriação do território. E aí a gente tem, nesse ponto, uma clara territorialidade marcada pelo Maracanã, onde os torcedores de um público, a princípio, um estádio popular, onde se tem o acesso a todos, depois, ao longo do tempo, com as reformas, sobretudo a primeira, vamos marcar aqui direto, assim, teve uma em 95, após aquele desastre entre Flamengo e Botafogo, né, em 92, onde a arquibancada cai e aí várias pessoas morrem, etc., acidentados. Há uma clara ali, uma necessidade de se reformar, né? Reformar o Maracanã e construir um estádio que, entre aspas, para o molde dali, seja mais seguro ao público. E aí a gente chega no contexto de 2007, né? Com o PAN. Antes disso, teve o Mundial de Clubes, né? No Rio de Janeiro, etc., mas que não é o ponto que eu quero trazer aqui, porque a FIFA e o Pan-Americano e etc. coloca mais a perspectiva de reforma a partir dessa data, né? E aí, em 2007, a gente tem a criação da arquibancada azul, né? Ali mais perto do campo, onde era a cadeira. E aí a gente tem uma nova desterritorialização do Maracanã, né? Mas que ainda assim, se a gente pensar, era um Maracanã que era muito mais popular, muito mais acessível. E isso, o acesso não era nem só financeiramente, o acesso era também, se a gente pensar, um acesso físico, né? Porque ainda tinha a grande cultura de se comprar e vender ingressos presencialmente, que é uma coisa que hoje a gente é refém do meio tecnológico e não consegue comprar o ingresso na bilheteria mais. E ali, comprando o ingresso na bilheteria, você conseguia perceber muito mais quem eram os sujeitos que frequentavam o Maracanã. Coisa que hoje, com a internet, e aí uma desterritorialização digital, se é possível a gente pensar assim, não é possível mais a gente saber quais sujeitos previamente irão frequentar o Maracanã. E aí aqui já acontece uma própria desterritorialização daquilo que a gente vai pensar, né? Mas voltando para o contexto da reforma, com a Copa é inevitável que uma nova desterritorialização aconteça, e essa desterritorialização não foi só do público. É importante a gente pensar que o Maracanã em si só não desterritorializou só o público frequentador do estádio. O Maracanã desterritorializou a aldeia Maracanã, a comunidade do metrô Mangueira, desterritorializou as pessoas que frequentavam a pista de atletismo, o Parque de Júlio Delamare, a escola, que era uma das melhores do Rio de Janeiro. Então, todo esse processo, criado por interesses econômicos capitalistas, da FIFA, sobretudo, proporcionou uma série de desterritorialização de um público que era parte de uma cidade que hoje não existe mais. E aí, Michel, se a gente pensa em como poderia acontecer uma reterritorialização, acho que a reterritorialização já aconteceu, mas não popular. Porque, como eu falei, o movimento de desterritorialização, consequentemente, tem uma reterritorialização. E isso, num sistema, num espaço, é totalmente intencional. E a intenção de quem fez essa reterritorialização foi afastar. Então, eu não vejo, e aí não é só no Maracanã, eu não vejo no Brasil uma perspectiva de reterritorialização torcedora popular. Porque, por exemplo, se a gente pensar um exemplo claro hoje do Monumental na Argentina, onde se ampliou o acesso à arquibancada de concreto, retirada de cadeiras, etc., e aumentou a capacidade do público, a gente claramente percebe que o projeto político de construção de estádio territorializado no Brasil caminha para esse lado elitista. Em compensação, em outros espaços de outros países, não. A gente tem uma clara reterritorialização de camadas populares, e isso a gente caminha diretamente ao discurso que os próprios clubes colocam para com os seus torcedores, ou seja, para eles é muito bom vender a imagem da torcida, mas os torcedores que eles querem que frequentem o estádio é um público específico que vai ter corporeidades específicas, e aí a gente cai numa outra parte do debate que o Luiz trouxe, né? Se a gente pensar no território zero, o território zero para a gente seria o nosso corpo.
E aí, dentro desses estádios arenizados, eu gosto de chamar de estádios arenizados porque, ao mesmo tempo, eles mantêm, por exemplo, o Maracanã mantém a sua arquitetura de estádio por fora, na casca, mas por dentro ele é uma arena. Então, no território zero, que é o corpo dentro desses estádios, a gente tem uma construção de um outro tipo de corporeidades do torcer, né? Corporeidades do torcer. Porque é realmente, para a gente pensar mais claro, é uma teatralização, né? São torcedores de teatro, espetacularizados. E aí isso reflete diretamente em quem eles querem que reterritorialize esse acesso ao estádio.